Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, 10 horas da noite, para divulgar autores nacionais, para falar sobre literatura, para fazer aquela bagunça que a gente gosta, dando boas risadas, fazendo sorteio, entre outras coisas. Para quem vem acompanhando, já recebemos aqui, não só hoje, mas ontem também, nesse comecinho de semana, muitos autores e feito muitos sorteios, e esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá bom? Então já corre lá e já se inscreve. Bom, para a gente finalizar essa terça-feira com a última entrevista literária, a gente vai conhecer um pouco mais, vai bater um papo, vai conversar com a autora nacional Jussielma Lima. Ela que está com seu primeiro livro publicado, chamado Cartas ao Vento. Vem trazendo uma história emocionante aí pra gente, baseada em fatos reais. Então, a gente vai conversar um pouco com ela, conhecer como foi esse processo criativo do livro, como que andam projetos futuros, entre outras coisas, tá? Vamos ver se ela tá online? Deixa eu ver aqui. Ó, já até me mandou o convite, que maravilha. Vou aceitar aqui, Jussielma. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Cadê a nossa autora? Já aceitei aqui. Vamos ver se eu consigo cancelar. Eu vou enviar para você, tá? Vê aí na caixinha se tá escondidinho o convite. Ah, agora apareceu. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito feliz de estar participando. Gratidão Eu pelo também, convite. eu também estou muito feliz de ter você no meu projeto. Estou assim, dando uma olhada no seu material e falei, caramba, vou conhecer essa mulher extraordinária. Vamos bater papo com ela, que coisa boa. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Você é de qual lugar do Brasil? Então, eu sou do interior, né, do Rio de Janeiro, eu moro em Piraí. Eu sou da Tijuca. Olha, que bacana. Você costuma vir para esses lados daqui ou não? Muito difícil, né? Eu sou meio assim, essa vida bucólica de interior, eu sou meio pé Adoro. atrás de ir para o Rio, tenho um pouquinho de medo. Eu tenho insegurança, na verdade, de ir para o Rio. É muito difícil eu ir. Eu vou mais para o lado de São Paulo, vamos dizer assim. Então, se eu der um pulinho aí, eu te aviso para a gente tomar um café, tá? Oba! Legal! Essa é a tua primeira live literária? Sim, a primeira live literária. Eu já fiz outras lives, mais voltada para a questão da educação, né? Porque eu sou professora. Mas uma live literária é a primeira. Você é professora de quê? Eu sou professora de língua portuguesa. Hum, que delícia! E dá aula que é adolescente, ensino médio, Então, criança. eu comecei com os pequenininhos e aí eu cheguei, né, do sexto ao nono ano.
Tenho 29 anos de sala de aula e trabalho também com a graduação, né, nos cursos de pedagogia e da UF, né, pelo CEDERJ. Atualmente, eu estou como coordenadora de língua portuguesa em Secretaria Municipal de Piraí. Ah, que bacana, está ali à frente dessa área desafiadora que é a educação, né? Caramba! Bom, eu tô aqui com o teu livro, Cartas ao Vento. Você tem ele físico aí? Tenho aqui. Gente, olha essa capa. Mostra, levanta só um pouquinho, por favor. Mais. Levanta mais. Isso aí, gente. Essa é a capa do livro da nossa autora, Cartas ao Vento. Ô Jussielma, esse é o seu primeiro e único livro publicado? É o primeiro e único livro publicado. Eu tenho algumas coisas escritas, mais voltado para a área acadêmica, né? De artigo, pesquisa. Eu ousei agora ir para questão literária, né? Especificamente, é o primeiro livro. Pois é, aí são duas pegadas totalmente diferentes. Quando a gente fala de artigo, quando a gente fala de escrita acadêmica, é totalmente diferente. Na hora de desenvolver uma biografia, uma narrativa longa, um suspense, um romance, enfim. A gente que está lidando com isso sabe. Agora, Cartas ao Vento, como é que esse livro nasceu? Então, Monique, o que acontece? Cartas ao Vento não foi um livro programado, né? Eu não previa escrever. Na verdade, ele foi uma consequência. No período da Covid, o meu marido, né? Nós aqui em casa, nós fomos contaminados pelo vírus e o meu marido ficou em estado grave, ficou na UTI por 26 dias, ficou entubado. E como eu sempre gostei muito de escrever, né, sobre sentimentos, sobre tudo que acontecia na minha vida desde pequena, eu tenho inúmeras cartas guardadas, eu toda noite, quando eu chegava, né, do hospital, depois de visitá-lo, eu escrevia cartas na intenção de que ele lesse. E nessas cartas, eu não tinha preocupação de escrita. Na verdade, eu escrevia as cartas para ele. Então, ali, na verdade, eu colocava tudo que eu sentia nessas cartas, né? Todos os dias, depois de uma descarga muito pesada, porque foi uma situação muito, muito difícil. E ao mesmo tempo eu falava, né? Eu falava das nossas filhas, eu falava da mãe dele, o que estava acontecendo, porque eu queria que quando ele saísse desse estado, ele lesse e entendesse tudo o que havia acontecido nesse período que ele ficou desacordado. E essas cartas, elas, infelizmente, né? Meu marido veio a falecer. E essas cartas ficaram, esses registros ficaram guardados por algum tempo. E depois de uns meses, eu pensei em organizar por vários motivos, né? Primeiro, que eu penso que, eu falo muito sobre isso, que lembranças, né? O tempo, ele auxilia em muita coisa, mas o tempo, ele também faz com que a gente esqueça muita coisa. As lembranças, elas são esquecidas com o tempo. E aí, escrever seria uma forma de eu estar ali registrando essa experiência, mesmo que não tenha sido uma experiência, vamos colocar assim, feliz, né? Foi uma experiência triste. Seria uma maneira de eu registrar tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu queria mostrar também para as pessoas, na verdade, levar as pessoas a refletirem sobre esse período, como que tudo isso aconteceu, né? Foram muitas perdas, mesmo quem não perdeu, foram momentos difíceis, ou conheceu alguém. E também para, de uma certa forma, eternizar
né? Assim, o meu marido foi uma pessoa muito importante na minha vida, nós ficamos juntos 25 anos, tivemos 2 filhas, e não era somente meu marido, era meu companheiro, o meu namorado, meu confidente, enfim, eu queria muito eternizar isso tudo, registrar essa história. E aí surgiu essa ideia, só que inicialmente foi muito difícil, porque meses depois eu fui tentar ler as cartas. Inicialmente eu não conseguia, porque eu me desestruturava e eu fazia isso tarde da noite, porque eu não queria que as meninas vissem, né, participassem desse momento difícil, até porque elas já estavam imersas numa perda muito grande. E aí eu fui tentando, chorava, parava, escrevia um pouquinho, parava e saiu. E começou a sair, né? Algumas coisas foram saindo, foi assim, foi uma construção, foi uma terapia, foi tudo que você possa imaginar. Foram sentimentos de recordações boas, sentimentos tristes. Então, em contrapartida a tudo isso, eu também queria passar o quê? Uma mensagem, né, para as pessoas que lessem. Eu queria deixar algum recado para as pessoas. Então, até um certo ponto, eu fiz uma parte do livro, aí eu escrevi um capítulo depois do que aconteceu um ano depois, como que estava, né, a minha vida das meninas nesse um ano depois, mas eu também precisava finalizar com uma reflexão. Eu queria deixar que a vida é muito importante. A vida ela é uma dádiva. Eu sempre encarei a vida como uma dádiva. E eu queria expressar para as pessoas também a superação, a minha luta, né? Todo esse processo. O que eu fiz durante esse processo para eu conseguir superar? E a superação não é não é esquecer, não é deixar de chorar, não é se emocionar, muito pelo contrário, né? Como eu moro numa cidade pequena, as pessoas me encontram, né? Leem livro, agora elas estão lendo, vêm conversar comigo e falam, nossa, você é uma pessoa muito forte. E aí eu faço questão de dizer, porque existem muitos mitos, né? Que a força é aquela pessoa durona. Não. Eu choro, eu me emociono, eu converso com as meninas, as minhas filhas choram. E o chorar é muito importante, né? O conversar com as outras pessoas, se emocionar é muito importante. Então, assim, Cartas ao Vento é uma obra literária que inicialmente não teve essa intenção, mas que veio trazendo... É uma obra de muito sentimento, de muita emoção. Não tem nada assim pensado, sabe? Não tem uma ficção, é tudo muito real. E inclusive as cartas, né, quando a editora entrou em contato comigo, foi um pedido meu, que se tivesse algum erro de concordância, mesmo eu sendo professora de língua portuguesa, no momento que você tá, não é a razão, é a emoção que está comandando aquilo ali, é o sentimento que está te conduzindo naquele momento, você tem falhas, porque você está escrevendo para uma pessoa específica, que você tem um grau de intimidade muito grande. Então eu não tinha essa preocupação e eu pedi para que se tivesse alguma coisa, né, se a editora achasse, né, os corretores, né, ortográficos, para não mudar, porque ali era a representação de um momento único, de sentimento mesmo. Eu queria realmente que isso viesse à tona, para mostrar essa sensibilidade, né? Eu não quis mascarar as coisas, eu queria realmente que isso fosse evidenciado, para que as pessoas, através das palavras, pelo menos assim, sentissem um pouco do que eu estava sentindo no momento em que eu escrevi. Enfim, é isso. Eu estou escutando você falar, né? E não tem como a gente imaginar. A gente passou por uma pandemia muito carregada, muitas pessoas foram embora.
algumas por, sei lá, sorte, proteção, não foram contaminadas, mas perderam pessoas queridas, amigos, vizinhos. Aqui em casa a gente também teve perdas, enfim. E eu acho que nesse luto que a gente viveu coletivamente, porque estava todo mundo em luto, você olhava para um lado, tinha alguém perdendo alguém, você não olhava para o outro, tinha outro desesperado. A gente não poder fazer um velório era algo assim indescritível. A gente não podia se despedir porque a gente não tinha informação, porque era algo assustador. E todo mundo perdeu. Mesmo aquele que não foi contaminado, todo mundo perdeu. Porque a gente via naquelas pessoas que estavam perdendo um luto avassalador. E todo mundo usou a arte nesse momento para se expressar. Tanto é que hoje no mercado, todas as obras pós-pandêmicas, livros que nasceram de experiências que autores vivenciaram ali, vão ser perpetuados. Porque daqui a 100 anos, as pessoas vão saber o que foram a pandemia através dos livros que estão sendo produzidos agora. Livros como o seu, livros como de outros autores que passaram aqui no projeto e que relatam através da escrita e que usam a escrita como forma terapêutica para lidar com o luto. Era a única coisa que a gente tinha. Era a arte para a gente sobreviver. Então, escritores nasceram na pandemia para fazer esses relatos. Através da perda, através da passagem, através dos conflitos, porque estava tudo um caos na vida do ser humano. A gente não tinha um dia de paz. A gente acordava chorando, dormia chorando. O seu marido foi internado em 2021. E o seu livro foi publicado em? Maio, agora, né, de 2023. Finalzinho de maio. Tudo muito recente. Parece que a pandemia foi há 10 anos. A pandemia não foi há 10 anos, está tudo muito recente. E é uma sensação... Sim, pode falar. E é uma sensação, né, que a gente, assim... Eu lembro que no período aqui em casa a gente tinha uma preocupação muito grande, inclusive ele. Se cuidava muito, né? Enfim, nós tínhamos todas as precauções que nós podíamos fazer, nós fazíamos. Mas eu lembro também desse afastamento. E aí eu sentia muita falta de encontrar as pessoas, porque eu sempre fui muito comunicativa, né? Assim, eu gosto de gente. E eu sentia vontade de encontrar as pessoas, de conversar pessoalmente. E o abraço, né? O significado do abraço, da gente poder abraçar alguém. A gente não podia tocar nas pessoas, a gente tinha, mesmo depois, a gente tinha que manter uma distância. Então, assim, hoje, eu às vezes, assim, eu sempre tive um pensamento, sabe, de que o que acontece com o outro, independente da distância, sempre pode acontecer comigo ou com alguém que eu amo. Esse sempre foi um pensamento meu antes da pandemia. E às vezes eu observo que é como se o tempo tivesse parado, como aconteceu, um período, um recorte de tempo, e nós voltamos ao normal. E às vezes eu percebo que muitas pessoas, elas continuam da mesma forma anterior à pandemia. Né? Então, assim, às vezes eu fico, meu Deus, aqui as pessoas às vezes têm, eu sou muito observadora, as pessoas assim, elas têm determinadas situações que são tão pequenas, se perde tanto tempo com coisas tão pequenas, sabe? E aí você fica pensando, caramba,
existem coisas tão mais importantes, são coisas mais simples, né? De você enxergar, de você ver a vida, de você valorizar. Isso mais ainda depois de uma pandemia, depois por tudo que nós passamos. Exatamente. Parece que para algumas pessoas nada mudou, porque elas não mudaram. Elas continuam agindo do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito. É como se nem todas as perdas que ela teve, ela conseguiu acordar. Porque você passar por uma pandemia, a gente só viu um vírus desse na gripe espanhola. Sim. A última vez que teve esse caos no mundo foi na gripe espanhola. A gente está falando de 1914, 1918. Nós estamos em 2023 e cometemos os mesmos erros. A gente não aprendeu. Daqui a 100 anos, 200 anos, se vier uma outra pandemia, os mesmos erros serão feitos. E pessoas não vão aprender. Bom, cartas, aliás, essa sua capa tá linda. São vocês ali na foto? Sim, sim. Essa é uma das fotos que mais assim nos representa, né? Nós estávamos no início do namoro. E aí é um porta-retrato que, na verdade, eu sempre tive, com uma foto preta e branca. E quando foi para a questão da montagem, eu acho que assim tem uma simbologia muito forte, né? Essa foto. Por isso que ela está estampada aí na capa do livro. Tá linda essa capa. Qual era o nome dele? Wendel. Wendel. Cartas ao Vento trata-se de uma história real, contada sob a perspectiva de uma mulher que acompanha durante 26 dias o marido na UTI de um hospital. Quantos anos tem tuas filhas? Eu tenho uma de 15, né? Que fez 15 agora, e uma de 19 anos. Tal fato ocorre devido ao companheiro ter sido contaminado pelo vírus da Covid-19, como tantos outros milhões de brasileiros. Como é que você equilibrou a Covid, o marido internado, as filhas em casa, o não contato físico? Você visitou? Como é que foi esse processo das cartas? Como é que foi para você esse período? Então, foi um período assim muito pesado, né? Por quê? Porque quando ele internou, ele estava com a questão da falta de ar e ele foi transferido do hospital daqui. Ele saiu de madrugada para ir para Volta Redonda por conta de recursos, né? Para o hospital de Volta Redonda. E eu estava com Covid, a minha filha mais velha, Maria Eduarda, estava com Covid. E a minha mais velha não, ela perpassou aí esse período todo sem ser contaminada, mesmo ficando no quarto comigo e com a irmã mais velha. E aí eu tive assim, o meu período de Covid foi muito difícil, porque eu tinha febres assim, parecia que eu tinha febre à noite com hora marcada, e era febrão. A minha filha ficou uns 2 dias muito mal também, então assim, eu não sabia se eu me preocupava com ele, se eu me preocupava com a minha mais velha que estava mal, como que eu ficava, porque assim, era um medo muito grande, e da mais nova ser contaminada. Então eu não sabia com que exatamente que eu me preocupava. Na primeira semana, eu não conseguia sair de casa para ir para o hospital, né? Eu estava assim, muito cansada, muito debilitada por conta da Covid. E aí eu comecei, e o afastamento, né? Foi a doença você não tinha como ter pessoas diretamente ali para te ajudar, então eu fiquei muito sozinha. E a nossa família praticamente sempre foi eu, ele e as meninas. E aí a minha vizinha, né, aqui, eu ia pro hospital quando eu estava com Covid a cada 2 dias para ver como é que estava o pulmão.
porque eu fiquei traumatizada, que ele foi numa quarta-feira, ele só estava com uma sinusite, pulmão limpo. Quando chegou no sábado, o pulmão dele já estava... muito rápido. Ele deu entrada com 85% do pulmão tomado. Foi uma coisa assim, né, surreal. E não tinha comorbidade nenhuma. Enfim. E aí a minha vizinha ficava, né, falava com as meninas, qualquer coisa para falar com a vizinha, para o hospital, aquela coisa toda. Quando eu comecei a ir para a UTI, eu ainda estava muito, muito fraca. Minha filha mais velha, Maria Eduarda, ia comigo todos os dias. A gente ia de segunda a segunda. E a minha mais nova ficava em casa. Então, assim, era uma rotina criada. Eu não conseguia... Era uma coisa muito robô, de sair todo dia, no mesmo horário, fazer a mesma coisa. E ouvia o médico, né, passar o quadro dele, que sempre foi um quadro muito difícil. E aí, todas as vezes que eu conversava, todos os dias, o que me alimentava, a pergunta que eu fazia para o médico era: doutor, ele teve piora? Ele não melhorou. Ele teve alguma piora? Não, ele não teve, então é nisso que eu vou me apegar. Então, a cada dia, eu me apegava em ele não piorar, manter aquele quadro em estado grave. E chegava em casa, e aí tinha que ligava para os amigos, né, para compartilhar. Então, assim, era uma rotina, sempre a mesma coisa todo dia, uma coisa... É como se ali aquela sensação de viver não existisse. É como se eu fosse indiferente a tudo. Era só aquilo ali que eu fazia todo dia. E quando chegava a noitinha, porque aí a gente dormia cedo, porque no dia seguinte ia acordar cedo para ir para Volta Redonda, eu tomava um banho, era o momento que, assim, a ficha caía. E eu fazia as minhas conversas com Deus, fazia meus pedidos, escrevia, era o momento que eu escrevia, né, as cartas, era nesse período, ao final do dia. E aí eu vinha com as minhas preces, com os meus pedidos. Mas se você me perguntar, eu lembro assim de mim como se fosse um robô. Um robô, no sentido de ter uma rotina todos os dias, fazer a mesma coisa, e que eu não fazia nada de diferente, porque eu queria que o dia passasse para chegar a manhã seguinte. Então eu fiquei esse período vivendo em função do dia seguinte, sempre na expectativa de que alguma coisa pudesse mudar esse quadro, né? Então, assim, uma experiência que não dá para dizer assim. O que eu tinha muito de sentimento era a expectativa antes de entrar na UTI e conversar com o médico. No momento em que eu conversava, que ali eu sempre tinha me pegava na fé de que ia conseguir. E depois o restante do dia para mim não tinha importância, sabe? Eu ficava sempre pensando no período seguinte. A autora acabou de apontar fazer uma colocação importante, que o vírus, gente, age muito rápido. Você aparecia com uma coriza, um negócio, achava que não era nada, e no dia seguinte você não conseguia respirar. Eu tive 65% do pulmão tomado da noite para o dia, sem sair de casa há quase 2 anos, por causa da minha mãe, que era idosa, que eu tinha medo de contaminar a minha mãe, e se eu contaminasse ela, eu jamais me perdoaria. Então eu me enclausurei. E com 1 mês para tomar a vacina, eu fui contaminada, sem sair de casa. Contaminada, assim, alguma coisa chegou da portaria, que a gente pedia alimento, né? E foi nesse pegar, nesse lavar, nesse alguma coisa. Eu fui contaminada numa segunda-feira e na quinta-feira eu já não estava bem. No sábado eu fui internada.
E todo esse processo de internação é muito doloroso, porque aqui fora ninguém tinha notícias minhas. E eu lá dentro não tinha nenhuma notícia daqui de fora. Eu fui com a minha roupa do corpo internada e só falava assim, minhas irmãs, minhas irmãs. E eu não tive mais notícia. E a única preocupação era, eu vou ser entubada? E ninguém me respondia, nem que sim, nem que não, porque o quadro precisava ou evoluir ou estabilizar. Então, até então, eu estava muito debilitada, a minha pressão chegou a 85, eu não consegui fazer absolutamente nada, com muita falta de ar, e me colocaram no oxigênio. E eu apaguei. Então eu não tive como falar com ninguém da minha família. Todo mundo desesperado aqui, porque se eu morresse dentro do hospital, elas só iam saber se ligassem para elas, para comunicar o meu falecimento. Então, até esse processo a gente fica perdido. Você não teve em nenhum momento contato depois que ele foi internado, né? Então, eu falo que assim, né, a gente aqui do morar no interior, a gente tem essas... o que que acontecia? O médico, depois de um tempo, né, que eu passei, ele deixou eu vê-lo no vidro, e eu já tinha passado pelo processo da Covid, foi por conta disso que ele permitiu, mas de longe. E assim, é um médico que, além de um profissional, um ser humano, sabe? Um ser humano, assim, que faltava muito, né? Nesse período da pandemia, faltou muito isso também, em várias situações, enfim. E aí, eu sempre me mantive forte, né, com o médico. Era sempre ele que passava o boletim para as famílias, né, que eram várias pessoas, acabava que a gente vivia ali, todo mundo, né, era sempre as mesmas pessoas, familiares, a gente compartilhava. Então, quem saía, a gente comemorava, né, e as perdas, enfim. E aí ele me levou, ele falou que abriu uma exceção, só que ele abria essa exceção para todo mundo, que ele via, né, o nosso desespero ali, que queria saber, ver como é que estava realmente. E aí, quando eu vi pelo vidro, a imagem me chocou muito, porque você vê uma pessoa que sempre foi muito forte, sempre foi uma referência, um protetor, ele sempre cuidou muito da gente, e de repente você vê ele deitado, debilitado, né, com um monte de coisa. Eu dei uma desmoronada. E aí o médico ficou preocupado, porque ele não esperava que eu tivesse tido essa reação, conversou comigo, enfim. Mas, graças a Deus, assim, eu conseguia ter esse contato mais próximo, de saber todo dia o que estava acontecendo, como é que estava o PCR dele, a questão de bactéria, sabe? O médico tinha, ele falava de tudo, ele tinha um conhecimento de todos os pacientes, ele era o chefe da UTI, mas ele conversava ele sabia de tudo, de todos os pacientes que ele estava acompanhando. E na última semana, na verdade, aconteceu uma coisa assim muito... Acho que foi uma coisa assim primordial, né? Ele faleceu dia 1º de julho, numa quinta-feira, e na quarta-feira a minha filha, né, a Maria Eduarda, que ia sempre comigo, ela pediu, ele ia liberar para que nós pudéssemos vê-lo, porque já tinha tirado ele da ala da Covid e colocado na UTI geral. Então na quarta-feira, na terça-feira ela pediu para entrar comigo. E foi, né? Ela entrou, conversou com ele já tinha sido estubado, mas ele estava muito sedado, ele estava sedado, né? Então não estava totalmente, acredito que de longe ele devia estar percebendo alguma coisa. E aí ela teve por 2 vezes a sensação de que ele mexeu o polegar quando ela ficou segurando a mão dele. Mas, né, foi assim,
isso foi muito importante acontecer. E na quarta-feira eu fui, e aí a gente teve, né? Eu conto isso no livro, que foi uma coisa assim, indescritível, porque todas as vezes que eu falava, comecei a falar com ele, e eu falava de coisas que mexiam com ele, a pressão dele subia. Então, quando eu coloquei assim o áudio da nossa filha mais nova, Ana Clara, falando, né, para ele voltar para casa, que ela estava esperando, que a gente está assim, quando eu coloquei o áudio, a pressão ia lá no alto, voltava. E aí os médicos, né, eram alas, né, uns boxes de vidro e os médicos no meio, e aí os médicos ficavam agitados para ir lá e o Dr. Christian pedia para ninguém ir, porque ele estava entendendo ali que ele estava me ouvindo. Então eu não lembro quantas vezes isso aconteceu, mas foi mais de 5 vezes, sei lá, umas 5, 6 vezes, isso eu não lembro. E aí quando eu falei da mãe dele, que ela estava bem, outro pico. Então, assim, foi um momento que, nossa, aquilo mexeu comigo de uma maneira. Eu chorava, mas ao mesmo tempo chorava. Ih, nossa, a autora travou. Jussiana, querida, sua internet, você travou aí. Ai, gente. O médico foi me passar o boletim. Ele decidiu não passar o boletim como ele fazia sempre na sala, para que ele não ouvisse, porque ele estava acreditando realmente que ele estava ouvindo. E eu não me dei conta que a pressão dele já estava no mínimo. Ai, nossa, a altura travou. Oi? Aí, voltou. Voltou. Você travou, mas voltou. Bom, então assim, o médico, né, saiu para conversar comigo, para me passar o quadro dele, e não quis conversar no box, no quartinho lá, igual ele fazia sempre. E aí ele quis me dizer que a pressão dele estava no mínimo, e o medicamento para a pressão já estava no máximo que poderia estar. Mas isso na hora não processei. Eu estava tão assim emocionada, eu estava tão assim, sabe? Eu não sei dizer assim. Era uma felicidade naquele momento muito grande de saber que ele estava me ouvindo. Só que aí quando eu cheguei em casa, tomei banho, a ficha caiu. E aí eu comecei a indagar no chuveiro, eu chorei muito, a sensação de que ele estava indo embora, né? E me indagando, né, que eu falo assim, eu não tenho religião, minha religião é Deus, eu tenho uma fé muito grande, respeito todas as religiões, sabe? E eu questionando com Deus no chuveiro, falando com Deus, por que você tá levando ele? Não leva, enfim, foi um momento assim, muito difícil. E no dia seguinte, quando o meu celular estava carregando, quando o celular tocou, eu já sabia que era do hospital por conta da situação. E aí veio, né? E aí a gente tinha um amigo, né, que estava de férias, que ele trabalhava embarcado, ele estava todos os dias lá esperando, porque eu e a minha filha chegar, ele ficava com a Maria Eduarda para eu entrar para a UTI, enfim. E ele não queria deixar eu ir dirigindo, né? Porque o hospital não comunica, mas pede para comparecer um familiar, e aí você já sabe. Enfim, e eu disse para ele que ele podia ficar tranquilo, que eu tinha consciência que eu tinha 2 filhas para criar, que eu iria, para ele ficar tranquilo, eu ia precisar deles lá, né? Dele, a esposa, enfim. E foi. E aí foi todo o momento, né? Que aquele peso, aquela fumaça negra que baixa e você não acredita que aquilo está acontecendo com você. É como se você negasse, isso não está acontecendo, isso não é real. Mas depois a ficha não tem jeito, a uma hora a ficha cai enfim. Eu lembro que uma das coisas de antes de eu apagar, que eu fui transferida de um hospital por causa da seriedade, eu e mais 2 pacientes. A única coisa que eu pedia era não pedia a um Deus, a uma força superior,
eu falava assim, não me deixa morrer sem que eu fale com as minhas irmãs e com a minha mãe. Não me deixa ir embora sem me despedir. Porque as pessoas estavam morrendo no hospital e as famílias não estavam se despedindo. Sim. Elas eram comunicadas de que, olha, vem aqui ao hospital, por roupa e etc. Você não se despedia. Você via aquele ente indo para o hospital, adoecido, e pedia, pelo amor de Deus, que tivesse uma chance de se despedir. Senão, nem velório você teria a oportunidade de se despedir. Porque as pessoas eram enterradas sem velório. Sim. Bom, a autora discorre a sua narrativa a partir das cartas que escrevia no período delicado, endereçadas ao marido, para que ele lesse ao sair do quadro hospitalar no qual se encontrava. A leitura é apresentada de maneira leve e simples, mesmo tratando-se de relatos pesados e difíceis. Ô, Jussi, você pode, por gentileza, ler uma carta para a gente que está no seu livro? Posso. Eu ia falar com você, não, eu leio a carta. Eu ia falar com você da dedicatória. Mas eu vou abrir aqui dia 22 de junho. Fiz uma abertura assim aleatória, né? Seguimos nosso caminho diário, eu e Maria. Estávamos um pouco aliviadas, mas apreensivas com a hemodiálise, porque a Luana no início disse que já viu muitos pacientes pararem quando começava a fazer. Eduardo e Lilica acharam desnecessário comentário para a situação. Quando o Dr. Christian me chamou, disse que você havia feito ontem à tarde e havia iniciado hoje às 7 da manhã. Já estava terminando, 11h10. Passou as informações de que seu pulmão estava expandindo, consumindo menos oxigênio da máquina. Disse que seu rosto estava com aspecto melhor e que agora era esperar a hemodiálise limpar as toxinas do sangue. Isso determinaria as vezes necessárias. Me tranquilizou um pouco com a hemodiálise. Fiquei menos apreensiva e passei tudo para a Maria e o Lilica. Voltamos. Segui minha rotina. À tardinha, Aninha veio com uma vela acesa e perguntou se poderíamos fazer uma oração para você. Nos ajoelhamos na sala e ela fez a oração, a minha filha mais nova. Ele teve, assim, né, a gente, tem umas coisas que são, assim, interessantes, ou também mito, mas nesse período ele teve uma melhora com a hemodiálise, né, a gente teve e aí depois começou a piorar de novo, e depois não progrediu mais, né, então é aquela melhora, né, que vem, que a gente, é sempre assim, né, e aí depois... Mas a gente, mesmo sabendo disso, né, a gente com esperança, com a fé, a gente não consegue, no momento em que a gente está vivenciando, enxergar. A gente se prende de que está melhorando e vai continuar melhorando. É isso que a gente espera. É porque os médicos dizem, né, que acontece um mecanismo ali que antes da pessoa ir embora, ela tem uma melhora, dá um ápice dela e depois ela vai embora. Então, quando ela dá esse ápice da melhora, para os familiares, para os leigos, para a gente que está ali assistindo, ele melhorou, ele vai sair dessa, ou ela, enfim. E não, ele vem para dar aquele boom e depois vai embora, né? Isso aconteceu com várias pessoas. Paulo Gustavo aconteceu isso. Ele teve uma melhora no quadro e depois ele foi embora. Eu acompanhei a história do Paulo Gustavo. Assim, na verdade, eu teve um período que o meu marido me proibiu de assistir, porque
eu estava ficando assim desesperada, porque tudo assim, a gente via, né? E não era uma emissora só, a gente colocar. Eu via vários jornais, várias coisas. Então, assim, eu comecei a parar de dormir porque acompanhava a questão de falta de oxigênio, eu via as pessoas chorando, pedindo, implorando para arrumar um leito para colocar alguém da família. Então, assim, não tem como você, ser humano, não vivenciar isso. Às vezes eu ouço, não, eu nem vejo essas coisas porque isso me faz mal. Tudo bem, eu entendo, mas não tem como, não dá para você ignorar, né? Assim, você vê essa situação e você passar simplesmente ignorando, né? Não aconteceu comigo, isso não foi comigo, então eu não consigo. Inclusive o Paulo Gustavo foi assim, mexe muito comigo também, porque foi logo depois, foi assim, foi o meu marido, Paulo Gustavo, eu acompanhei, né, todo o processo, enfim, são coisas que... A universalização da obra está na capacidade de a autora transpor seus sentimentos mais íntimos ao público. Pois é, isso é de uma puta coragem. Você trazer ao público coisas tão pessoais, de um período tão pessoal, aonde você expõe sentimentos, dor, choro, filhas, né? Onde você expõe através de cartas todo esse processo. Você, na hora que resolveu publicar esse livro, você estava ciente do ato de coragem que você estava dando e proporcionando, não só para as pessoas que te conhecem, que iam conhecer você através do teu livro, mais ainda, mas para pessoas desconhecidas, que vão pegar o teu livro, que vão ler as tuas cartas e vão falar assim, nossa, talvez eu não aguentasse nem a metade. Você parou para pensar nesse ato de coragem que foi publicar esse livro? Então, eu vou ser sincera com você, não, foram vários motivos, igual eu falei para você, mas não assim, na verdade, né, é um pensamento meu. Eu acho que as pessoas elas têm que chorar mais. Eu acho que as pessoas, não no sentido assim de fraqueza, mas assim, chorar mais, quando eu falo chorar mais, eu acho que o ser humano ele tem que ter mais empatia com o próximo, sabe? Então, assim, eu vejo que falta muito isso. Tudo está muito comum. Você vê determinadas situações, é comum. Então, assim, eu tenho um olhar diferente. Na verdade, eu queria mostrar para as pessoas, falar desse período, tocar as pessoas, mostrar que a gente precisa, né? A gente precisa sentir mais, a gente precisa vivenciar coisas que nos façam refletir. Eu queria muito essa questão da reflexão. E eu tenho tido, assim, as pessoas, né, eu encontro aqui, me abraçam, falam da minha força, e aí começam assim, eu lembrei do meu marido que ficou na UTI, eu perdi. Então, o meu objetivo, pelo menos assim, de levar a refletir, eu falo da universalização por isso. Às vezes você ouve uma história real, né? Porque as pessoas aqui que têm contato comigo me conhecem no dia a dia. Você ouve uma história real que aconteceu, não aconteceu com você, mas aí você reflete situações da vida. Caramba, hoje eu ouvi de uma colega de trabalho que ela leu o livro, falou que acordou, né? Não estava conseguindo, acordou 1h da manhã e não parou de ler, foi até as 4 e pouca da manhã lendo o livro. E aí ela virou para mim e falou assim, eu não consigo, eu vejo você rindo, não parece que isso aconteceu com você, eu não imaginava, você é uma guerreira. E enfim, falou um monte de coisa para mim. Então, assim, e eu não sou de esconder meus sentimentos, não é que eu estava chorando na rua, não é isso.
mas eu ensino isso para as meninas, mas eu não ensino falando, eu ensino praticando, elas veem eu praticando. Então, assim, eu falo que o que eu sempre quis deixar, tanto eu quanto o pai, é a questão de solidariedade, questão de empatia com o próximo, é a gente realmente se envolver, tentar ajudar como a gente pode, mas não é se ajudar com intenção de alguma coisa ou de colocar nas redes sociais, porque para mim quem faz alguma coisa e divulga que está fazendo, não faz de coração. A gente tem que fazer ali no anonimato, porque quer ajudar. Então, assim, realmente na hora que eu fiz, eu não pensei nessa coragem, né? Os meus pensamentos foram outros. E eu queria mesmo era fazer com que esse momento não ficasse esquecido, sabe? Que existiu uma pandemia, que muitas pessoas perderam entes queridos, mesmo quem não perdeu, muitas pessoas, na verdade, se sensibilizaram com as perdas. A gente tivemos pessoas que ignoraram, enfim, mas ali o meu objetivo aqui, na verdade, na obra, é essa reflexão, é você refletir também sobre a vida, a importância que você tem que dar, né? Eu acredito muito que as coisas mais importantes são as coisas simples. As pessoas se prendem, às vezes a gente tem um problema e aí esse problema, as pessoas elas fazem ele ficar pior, ou eles valorizam um problema e não encontram meios de tentar resolver, fragmentar de alguma forma o problema. Então, assim, meu objetivo, né, além de tudo que eu falei, de homenagear, de deixar registrado que foi uma pessoa muito importante, vai ser eternamente importante para mim, para as meninas, para outras pessoas também, para os familiares, para os amigos, eternizar isso e levar as pessoas a refletirem mais. Porque quando a gente a gente pega um livro que faz com que a gente pense, que a gente viva a dor do outro e que a gente reflita, independente de qualquer coisa, já é válido. Eu acho que já valida muita coisa, né? Exatamente. Cartas ao Vento vem mostrar, por meio da vivência particular de uma situação específica, a fragilidade do ser humano em lidar com seus medos e, simultaneamente, a necessidade de encará-los para continuar a caminhada da vida. E a gente tem que continuar, gente. O que fica disso tudo é que a gente tem que continuar. A gente não pode parar. Eu sei que a gente perde no meio do caminho, que a gente que dói. Nossa, como dói. Mas se a gente ficar ali presa àquela dor, a gente não caminha. E a gente precisa caminhar. A gente precisa usar a arte como nós, escritores, usamos para propagar tudo isso que a gente viveu, eternizar, para que mais pessoas tenham acesso a essas coisas que a gente mostra. Que livros como Cartas ao Vento vêm mostrar. Olha a mensagem linda desse livro. Olha como uma pessoa passa por esse turbilhão de coisas e se mantém firme, mantém de pé, mostrando que é possível. Então são N coisas envolvidas, né? Eu vou confessar um negócio para você. Eu ainda não tive coragem de escrever sobre a minha experiência na Covid, ainda não estou pronta. Porque para a gente escrever, a gente precisa estar pronta. E eu ainda não estou pronta. Porque eu tive problemas pós-pandêmicos, eu fiquei sem andar, eu fiquei com vários problemas no corpo, coisas na minha pele apareceram depois da contaminação. Eu tive muitos efeitos colaterais desse vírus. Então é um processo que eu ainda, a gente está em 2023, eu ainda estou tentando curar.
Então, até para tocar nessas feridas, a gente precisa estar pronto. Eu tô assim, muito. Eu tô tentando não chorar a live toda. Mas eu me emocionei. Eu tô vendo, tô percebendo. Mas assim, eu me emocionei muito em vários momentos. Eu tenho mais admiração por você, agora que eu te conheço um pouquinho mais. O teu livro tá lindo. Tudo que você passa através dele é lindo. Essa superação, essa força, essa firmeza. E ter você no meu projeto esse mês de outubro, logo nesse comecinho, é simplesmente fantástico. Eu só tenho que te agradecer e dizer que volte sempre que você quiser. E eu vou ler o teu livro. Eu já separei aqui na minha lista. Ele está à venda aonde? Fala para o pessoal. Então, na Amazon, né, ele tem no formato digital, tem e-book e no impresso. Então, na Amazon você encontra na própria editora Apres, na Martins Fontes, na Cultura, Americanas, Magalu, você consegue encontrar o livro também. Tem outros sites também, né, no Kobo, tem um livro também em e-book. Não é difícil você achar. Já na Amazon eu deixei o link aqui no comentário também, vou deixar na entrevista. Qual é o teu Instagram? @Jussielma L. Jussielma L. Tudo junto. Tá, eu vou marcar a autora como colaboradora para que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu e em todas as plataformas do podcast, do Livro Nome Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Querida, muitíssimo obrigada, tá? E parabéns por tudo. Obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em participar hoje desse momento com você. Muito bacana. Teremos outros momentos, sim, com certeza. Que delícia. Quero agradecer a todo mundo que entrou e que saiu. Amanhã estou de volta com mais bate-papo literário. Jussielma, um beijo, amor. Obrigada.